Salmo 121, versículo 2, nós vamos falar de socorro. Amém, Jesus? Nós temos que aprender em todo tempo, fazer de Deus o nosso socorro, crer que Deus é o nosso socorro. Amém, Jesus? Às vezes a pessoa diz assim, tal coisa é o meu socorro, espero o socorro de algo, de alguém. Nós temos que fazer de Deus o nosso próprio socorro. Na vida nós enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades, elas vêm mesmo, mas nós temos que fazer de Deus o nosso socorro. Tem isso. Aqui o salmista, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Nós temos que entender isso, o meu socorro. Quantas as vezes não estamos enfrentando situações que não são agradáveis, situações que não são boas, e nessa hora nós temos que lembrar: não, meu socorro vem de Deus. Às vezes é momentos que passamos na vida, que olhamos e não vemos de onde virá a ajuda, de onde virá o socorro. Às vezes olhamos até para alguém que achamos que poderia nos ajudar, que poderia fazer algo, mas não faz, ou não pode, ou não quer, ou não tem nada a ver, o problema é nosso mesmo. Agora nós temos que contar: não, meu socorro vem do Senhor. Ter essa confiança. Isso aqui tem que ser algo que tem que estar dentro de nós todos os dias do nosso coração, para que tudo que nós precisarmos, antes da gente consultar qualquer pessoa, qualquer coisa, ou colocar nossos olhos em qualquer coisa, a gente olhar para Deus. Não, eu vou clamar a Deus, eu vou invocar a Deus, e Ele vai me trazer socorro, Ele vai me socorrer nessa luta, Ele vai me socorrer nessa situação. Às vezes nós ficamos esperando o estender da mão de alguém, ficamos esperando a ajuda de alguém, e às vezes até deixamos que aborrecimento entre no nosso coração, porque achávamos que alguém poderia ter nos ajudado, que alguém poderia ter nos socorrido naquele momento de luta, e de onde nós esperamos não veio o socorro, não veio a ajuda. Mas se a gente olhar para Deus e entender e crer: não, meu socorro vem de Deus, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. A Bíblia Sagrada relata o caso de um homem. É um homem que fala-se muito pouco dele na Bíblia, ou quase nada, mas fala de algo que nos traz uma grande lição dessa confiança, dessa busca em Deus. Está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Abra lá, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Porque às vezes nós estamos assim, passando por uma situação que não é agradável, que não é boa. Estamos esperando a ajuda, o socorro de alguém. Às vezes até esperando: não, se essa pessoa aparecer, se ela me ajudar. E esquecemos que Deus, Ele tem o poder e Ele quer nos socorrer, Ele quer nos ajudar. Amém, Jesus? Estou aqui com o botão de lenço. O nariz complicado. Eu fiz um estoque aqui hoje. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus me concedeu que eu tinha perdido. Amém, Jesus? Quando nós lemos esse capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, e até outros, nós vemos que está falando
ali dos descendentes das tribos de Israel. E vai falando, fulano que era filho do fulano, não sei que era, não sei de quem, e por aí vai. Mas aqui, quando chega nesse versículo 9, era para ser também, e Jabes é filho desse, filho fulano, cicrano, e pai de sei de quem. Mas não, a história de Jabes, a Bíblia é só nesses 2 versículos, é bem pequeno o que fala desse homem. Mas fala que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele assumiu um lugar mais ilustre. E fala também do quando ele nasceu. O nome que recebeu. E o nome que ele, naquela época, eles colocavam muito o nome dos filhos, nós vamos ver isso na Bíblia sempre. Relacionava-se ali com algo do momento, com algo que aconteceu. Você pega, por exemplo, os filhos de José do Egito, que um dos filhos dele, ele coloca o nome significando, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Outro, Deus me fez esquecer. Então quer dizer, aquilo que aconteceu eles pegavam. No caso do Jabes, a mãe dele colocou o nome dele com significado que ela sofreu muito no nascimento dele, quer dizer, trouxe muitas dores, e significa que acima do que é de costume, que era de costume, ele sofreu esse nome. Então era o nome de uma pessoa naquela época, muitas às vezes fazia lembrar. Fazia lembrar a situação, o acontecimento do momento. No caso do Jabes, ele ia lembrar que para ele nascer, a mãe dele sofreu muito, sentiu muitas dores. Então era uma coisa negativa, né? Que ele ia carregar consigo. Era um filho que causou dores. Mas o Jabes, ele resolveu buscar a Deus para ser seu filho que causa alegria, porque não tem algo que traga mais alegria para o pai, para uma mãe, ver um filho vencer, ver um filho vencedor, não é verdade? Então veja bem, o Jabes invocou a Deus, ele buscou a Deus para mudar a história dele, e a Bíblia diz que Deus ouviu sua oração. Nós temos que lembrar que Deus é um Deus que ouve oração. Ele ouviu a oração e ele veio de encontro ao Jabes e mudou a vida do Jabes, mudou a história, a ponto que, quando é relatado aqui os descendentes do povo de Israel, o Jabes é relatado de uma maneira diferente. Fala-se da causa do nascimento, do nome que ele recebeu, do significado e do que Deus fez por ele, tornando ele mais ilustre, onde ele se destacou mais do que todos os seus irmãos. Então o relato aqui é completamente diferente. E se isso ficou aqui, não ficou aqui à toa, ficou aqui para a gente entender, pela história daquele homem, o quanto nós devemos ser dependentes de Deus, fazer de Deus nosso socorro. Vamos pegar o exemplo de Jabes, né? O exemplo dele era para ser lembrado a vida inteira pelo nome que representava, que fazia lembrar que o seu nascimento foi um momento de muitas dores para sua mãe. Mas ele ora a Deus, Deus muda a vida dele e com certeza ele se tornou um filho que deu muita alegria à sua mãe, porque ele se tornou um filho que dava orgulho, porque ele se tornou mais ilustre do que todos os demais. Ele se tornou, por quê? Porque ele resolveu buscar o socorro em Deus, abençoar Deus. Mas precisamos aprender isso, entender que Deus é um Deus que responde oração e que Deus tem o poder de mudar uma história. Isso me lembra até de uma antiga canção, que ela diz assim: quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha, deixa eu ver se eu lembro como que é, quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha mais alegria, acho que era isso. Quando tudo parecia ter chegado ao fim,
Eu não tinha. Eu esqueci da letra. Mas dizia que a pessoa não tinha mais esperança, não tinha mais alegria, tristezas e dores que eu encontrei destruindo meus sonhos e meus planos. E tem pessoas que estão assim, já não está mais com a alegria de viver, de tanta luta que tem que enfrentar. Tudo que planejou, tudo que sonhou, parece que foi destruído pelo tempo, pelas circunstâncias. Mas nessa hora nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus. Nessa mesma canção diz diz até que eu ouvi a tua voz me falando, não temas. E nós temos que lembrar disso, de ouvir a voz de Deus, de ouvir o que Deus tem para falar para nós, e fazendo Deus nosso socorro. E tudo que nós passarmos, e tudo que tiver, vamos dizer assim, negativo na nossa vida, a gente ir a Deus, fazer de Deus o nosso socorro, quer dizer, clamar a Deus, invocar a Deus, fazer o que o Jabes fez. Ele estava carregando com ele o nome que fazia lembrar o momento, vamos dizer assim, negativo na vida dele. Até o nascimento dele, lembrava, pelo nome que ele recebeu, lembrava um momento negativo. Aquela coisa causou muita dor à sua mãe. Ele disse: não, eu quero viver isso, eu quero causar alegria, eu quero causar prazer à minha família. E como ele iria causar agora? Vivendo uma vida abençoada, vivendo uma vida de sucesso. Aí ele disse: já sei quem pode fazer isso por mim, Deus pode mudar a minha história, Deus pode me dar a direção. Tanto é que, você imagina só, quando o Jabes nasceu, diante de toda a dor que a mãe dele passou, aí eles colocam o nome dele lá com esse significado, aquele que causou dor, que a Bíblia diz aqui que foi assim, porque e Jabes, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então era para lembrar disso, mas o Jabes não quer ser lembrado por isso. Ele disse: eu quero. Imagina só, se você pegar aqui esse capítulo 4, ele vem falando das descendências de Judá, e o Jabes é o. Aí você começa assim: os filhos de Judá foram Perez, Uzô, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaatete gerou a Almaí e a Alaade, e estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etan. Aí começa a falar o nome das pessoas. A vida do Jabes, ele ia entrar aqui nessa, vamos dizer assim, na descrição aqui dessa descendência. Era só lembrar: e Jabes, que foi filho de tal e pai de tal. Mas ele iria continuar com o nome Jabes, que quer dizer aquele que fez com que a mãe sofresse muitas dores para que ele nascesse. Mas mudou. Quando veio narrar sobre a pessoa de Jabes, veio mostrar que ele foi o homem mais ilustre, veio falar que ele invocou a Deus, que Deus ouviu sua oração, que Deus mudou a sua vida, que Deus mudou a sua história. Então o Jabes, ele não entrou nessa, vamos dizer assim, nessa conta aqui dos descendentes, ele não entrou apenas com um nome que representava um momento negativo. Ele entrou como um homem ilustre, ele entrou com uma história de mudança, ele entrou com uma história de transformação, ele entrou com uma história que ele foi um homem mais ilustre do que todos da sua época, do que todos seus irmãos. E tudo por quê? Porque ele invocou a Deus, porque ele buscou o socorro de Deus. Então nós devemos crer no socorro de Deus, nós devemos buscar o socorro de Deus. Se algo na nossa vida, se algo na vida da pessoa não está correndo bem, se parece que tudo chegou ao fim, não, eu vou invocar a Deus. O meu socorro vem do Senhor, Ele vai me ajudar. Nós devemos lembrar como Jabes. Qual foi a oração do Jabes? Primeiro ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Eu não quero ser pouco abençoado. O Senhor tem muitas bênçãos, então me abençoa muitíssimo. Depois ele chega e diz assim: olha, e aquilo que eu tenho, o Senhor vem ampliar, o Senhor vem acrescentar, o Senhor vem fazer crescer. Porque ele sabia, com a bênção de Deus, o que eu tenho vai crescer, o que eu tenho vai multiplicar. E segundo, Senhor,
que o mal não me visite, que o mal não me alcance. Por quê? Porque a pessoa pode conquistar muito, mas se o mal alcançar, ela pode perder tudo. Quando o mal vem, ele está destruído. Ele diz que o mal não me alcance. E por último, ele pediu a Deus o quê? Que a tua mão esteja sobre mim. A mão de Deus sobre nós é a mão de Deus nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. E ele faz a sua oração dizendo isso: que a tua mão seja comigo e o mal não venha me afligir, não venha ser nunca afligido pelo mal. Nós precisamos invocar esse Deus. E se algo chegou até nós, se algo chegou até a nossa vida, está nos afligindo, nós precisamos lembrar: não, o meu socorro vem do Senhor. Às vezes a aflição está muito grande, que a pessoa colocou a confiança em alguém, e aquele alguém não está correspondendo, e aquilo só está trazendo aflição, amargura e às vezes até aborrecimento. Não, nós precisamos fazer: o meu socorro vem do Senhor. Eu estou precisando de um socorro aqui, Deus. Eu vou te clamar aqui, eu vou invocar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. O Senhor não permita que o mal venha me afligir. O Senhor não permita, Deus, que eu venha viver uma vida, Deus, debaixo de aflição. Eu sei que o Senhor tem o socorro. O Senhor não permita, Deus, que a minha história ela seja escrita, Senhor, de uma maneira negativa, porque essa seria a história do Jairus. Toda vez que alguém chamasse o seu nome, era lembrando: esse causou muita dor à sua mãe no nascimento. O Jairus disse: não, eu vou ser lembrado como aquele que cresceu, que venceu com Deus, e que aquele que causa alegria, o nome pode ser, o nome alguém pode ter escolhido para mim. A minha mãe pode ter escolhido um nome negativo, que lembra algo negativo, mas a minha história vai lembrar o quanto eu fui abençoado. E para isso eu vou fazer o quê? Eu vou buscar o socorro de Deus, eu vou invocar a Deus. E ele invocou e Deus ouviu. O mesmo Deus que ouviu a Jairus é o Deus que vai ouvir você, é o Deus que vai me ouvir, é o Deus que está pronto a nos ouvir, a nossa oração. Quando nós lembrarmos disso, diante das lutas, diante das dificuldades, diante de qualquer situação, o meu socorro vem do Senhor. Eu vou invocar Ele, eu vou clamar Ele, e Ele vai me socorrer, e Ele vai me abençoar, e Ele vai me ajudar. Amém, Jesus? Essa é a nossa mensagem dessa manhã, e espero que ela te ajude.